Hoje eu queria titular essa mensagem, O Inimigo que Você Não Vê. Porque o fato é que a gente desconsidera isso, mas nós temos um adversário. O fato é que a gente adora coisas cinzas. A gente adora, ou pelo menos muitos de nós, flertam com essa questão de é difícil dizer não, mas é ruim também dizer sim, então eu digo mais ou menos, e aí a gente vai vivendo essa vida meio, vamos ver se dá, não é assim? A gente vai, e esse é às vezes a forma que a gente vai vivendo a vida. Mais ou menos, dizendo que eu nunca me posiciono, eu estou desse lado, ou estou desse lado, estou nessa posição. A gente vai tentando levar as coisas, como eu mencionei, de forma agridoce, assim, meio misturado. E isso é um grande problema, porque nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver alguns, na verdade, inúmeros textos aonde Deus nos mostra que existe um reino de dor, de sofrimento, de trevas e de perdição, e um reino de vida, paz, contentamento e alegria. Existe essa diferença. A gente encontra isso inúmeras vezes, quando, por exemplo, Mateus 7, quando vai fazer uma menção de dois caminhos. E vai dizer que um caminho tem uma porta larga, é um caminho largo, e muitos vão por ele. Só que é o caminho que leva na terceira a gente acerta. É o caminho que leva à perdição. Mas a Bíblia fala também que existe um caminho estreito, que é um caminho que não são muitos que passam por ele. Mas esse é o caminho que leva à vida. A Bíblia vai dizer também, muito interessante, quando Paulo ele está diante do rei Agripa, defendendo o seu ministério e defendendo o seu apostolado, diante do rei Agripa, olha o que Paulo diz, eu faço questão de ler para vocês, embora não seja o texto que eu vou usar para pregar, mas eu quero que você preste atenção. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está dizendo para o rei Agripa que era para isso que ele foi enviado. Ele foi enviado para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Então, estavam em trevas e agora são convertidos não a uma nova religião, não se tornam prosélitos, eles são convertidos das trevas para a luz. Do reino de Satanás para Deus. A gente vai encontrando isso, encontra em Colossenses, o mesmo Paulo falando à igreja Colosso, dizendo, pois ele nos resgatou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A grande verdade é que existe esse ambiente de sofrimento, esse terreno, esse largo caminho de perdição, e o caminho estreito de vida. A gente não gosta de pensar sobre isso. Talvez, um domingo à noite, você vir numa igreja para ouvir falar sobre isso, não é uma coisa que cola e conecta muito bem. Mas essa é uma realidade. A gente vai lidando com as coisas, com o mal e com a maldade, de forma muito, às vezes até despreocupada. A gente vai achando e lidando, achando que o mal é um mal cotidiano. Um mal que vai acontecendo naturalmente. E é óbvio que existe muita maldade que é fruto de uma semeadura. Mas a gente não pode esquecer que existe um inimigo invisível, sorrateiro, que trabalha diligentemente contra aqueles que estão no caminho estreito. Se hoje você está aqui e você já entregou sua vida para Jesus, você está no caminho estreito. Nós nascemos no largo caminho. Em um dado momento, somos encontrados pelo poder do Evangelho. Cristo é revelado a nós, as escamas caem, nós o vemos. E ouvimos o seu chamado, e atendemos a esse chamado, e agora ele nos transporta desse reino de trevas para o seu glorioso reino, caminho estreito. E a partir do momento que eu e você entramos no caminho estreito, a palavra diz que nós, com isso, ganhamos vida,
ganhamos vida eterna, ganhamos contentamento, ganhamos esperança, mas com isso nós ganhamos um adversário. E esse adversário, ele presta muito mais atenção naqueles que estão no caminho estreito do que aqueles que não estão no caminho. Quando o apóstolo Paulo lá falando aos Éfesos, à igreja de Éfeso, aquele povo, Paulo está falando sobre as armas, e ele está dizendo que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Ele está dizendo, olha, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe o que é interessante? Que a palavra cilada, no grego, que foi traduzida, é a palavra metodeia. Metodeia é a mesma palavra que dá origem a método. O diabo tem um método para tratar comigo e com você. Existe algo regular que ele faz para tentar lançar uma nuvem de fumaça diante de nós e nós não percebermos a sua atuação. E eu queria gastar um tempinho dessa noite conversando com você sobre exatamente isso. E a gente acha que a cada dia o nosso adversário tem sacadas novas, e o mundo pós-moderno traz consigo novos desafios, e a gente acha que o nosso adversário, com a pós-modernidade, com todas as questões tecnológicas que nós estamos vendo, dilemas éticos, morais, políticos, sociais, a gente acha que o diabo muda a forma dele tratar, mas não é assim. Ele é o mesmo e nada criativo, mas continua sendo muito perigoso. E o texto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite está lá em Êxodo. Êxodo tem algo muito interessante que a gente precisa perceber. Quando nós olhamos o primeiro bloco de Êxodo, nós vamos encontrar ali a libertação do povo do Egito. Imagine a cena, alguns séculos atrás, houve uma grande fome em todo o mundo. José está no Egito, José foi enviado para lá por provisão de Deus. José se torna o segundo no governo do egípcio, e José faz com que os seus conterrâneos, os hebreus, rumem para lá para que não passem fome. Eles foram, estando lá, eles começam a ficar lá, estabelecer casa, família, se organizam. Só que eles começam a se tornar numerosos e os egípcios começam a perceber, pera lá, esses caras vão prosperar demais, e eles começam a ser subjugados, oprimidos, subjugados, ao ponto de se tornarem escravos. Escravos que dedicam todo o seu trabalho só pelo alimento. Essa história é muito comum, né? A grande questão é que eles estão lá vivendo num regime de escravidão. E eles angustiados, sofrendo, Deus ouve o clamor deles, Deus ouve o choro, o desespero deles. E envia provisão. A provisão que Deus envia na forma de Moisés. Moisés como libertador. E é legal que a gente começa a perceber que isso diz respeito à nossa vida. Quando nós olhamos para o Egito ele representa esse caminho largo. O Egito representa o mundo que jaz no maligno. O faraó representa claramente o nosso adversário. A gente vai encontrar no deserto, que depois o povo sai, a gente vai encontrar com clareza tipificada a vida cristã, aonde nós enfrentamos desafios, mas paralelo aos desafios, grandes milagres acontecem. E a gente encontra Moisés tipificando Cristo, o Salvador, Jesus, o Messias. Nós encontramos isso em Êxodo. E nós encontramos em Faraó, ele usando algumas táticas, e ele certamente ali, como boca do diabo, literalmente, o Faraó respondia a tudo aquilo que Deus fazia quando estava trabalhando na libertação do povo. Então, não sei se você conseguiu imaginar a cena comigo. Eles eram escravos. Deus envia Moisés para que seja o libertador desse povo. Moisés chega diante de Faraó. Deus me mandou aqui.
e disse para mim levar a tua mão de obra. A tua mão de obra barata? Pois é exatamente esses que Deus quer libertar. Existem especulação aí entre a quantidade do povo, mas a gente está falando de entre 1,5 milhão de pessoas até 4 milhões. Você imagina você subtrair de uma nação, ainda em formação, 4 milhões de pessoas que eram puramente mão de obra. Muito provavelmente a máquina do Egito que nós temos hoje na história, aquelas edificações, ali tem sangue hebreu naquilo ali. Muito provavelmente essa máquina de edificações ela ia ser freada. E aí haveria um grande prejuízo para o Egito. Então a resposta do faraó para Moisés, e que se diga não Moisés, mas para Deus é não, eu não vou libertar eles. Mas Deus está comprometido em livrar os seus. Como Deus está comprometido em livrar a mim e a livrar você. De fato, há um adversário, de fato você tem um inimigo, mas Deus está comprometido em enviando Jesus em livrar você, em me livrar, amém? Na cruz nós temos a nossa libertação. Porém, nós precisamos entender que esse adversário, ele é muito astuto. E eu queria, em 4 momentos, conversar com vocês a respeito dessas investidas do adversário ou do inimigo, e a gente vai começar a se encontrar em algumas delas. A primeira está lá em Êxodo, e eu queria que você pudesse abrir comigo, Êxodo capítulo 8, no verso 28. Êxodo 8, 28. Na versão NVI diz assim, o faraó disse, se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar no projetor, eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, e agora orem por mim. Perdão, não é o Êxodo 25. Voltem alguns textos. 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus aqui na terra. Eles estão no Egito, o faraó chama Moisés e diz, vocês querem cultuar a Deus? Perfeito, sem problema, mas adorem a Deus aqui no Egito, não saiam daqui. Essa é uma estratégia do adversário, e que muitas vezes se aplica a mim e à sua vida. Ele diz, você quer cultuar a Deus? Pois bem, cultue a Deus, mas não mude sua cultura, não mude sua cultura de pecado, não muda sua cultura de licenciosidade, não muda a sua cultura pluralista, mantenha-se com os olhos em Jesus, mas com os pés na terra. A verdade é que quando o faraó está dizendo, podem adorar Deus, mas não saiam daqui, não está tratando sobre liberdade. A verdade é que a questão aqui, o faraó não estava preocupado com que eles se tornassem livres. O faraó só estava preocupado que eles adquirissem uma religião. Muitos de nós, aqui nessa noite, e eu não estou falando de longe, eu estou falando desse auditório, vem aqui domingo após domingo, porque tem uma religião, mas não são homens e mulheres livres, porque os seus olhos estão voltados para o Salvador, mas os seus pés estão ainda acorrentados em trevas, numa cultura de pecado, numa cultura de mentira, numa cultura de engano, numa cultura de promiscuidade. Muitos estão adorando a Deus ainda presos ao Egito. Agora o que é interessante é que quando o faraó propõe isso para Moisés, a resposta de Moisés é não. Não faremos isso. Nós não vamos mesclar a cultura de Deus com a cultura da terra. Nós manteremos o nosso coração, a nossa mente e a nossa devoção voltada para Ele. O problema é que nós tentamos fazer esse acordo. E agora é moda ser crente. Dá like, você colocar lá na bio do seu Instagram que você é evangélico, é legal. Você vai colocar ali todas as pautas que você defende. E lá no final você põe um versículo bíblico, as pessoas gostam. Mas a grande questão é, de fato você rompeu com isso? Você rompeu com uma velha natureza?
Você se despiu do velho homem? Ou você simplesmente se tornou um prosélito, que ganhou uma religião, e agora tem o que fazer domingo à noite? Tem um lugar para ir? Tem pessoas para conversar? Ou você de fato entende que Deus te chamou para a liberdade, para não ser mais escravo, para não mais viver de resto, para não ser mais subjugado? Deus te chamou para a esperança. Deus não te chamou para ficar equilibrando pratos das exigências dos outros. Quantos de nós estão vivendo em função da expectativa alheia? Mas se não bastasse, ele diz, olha, adorem a Deus, mas não saiam do Egito. Do Egito, Moisés disse, não. O faraó não se deu para o contente, assim como o nosso inimigo não se dá para o contente. E ele fez uma segunda proposta. E aí então, você vai comigo, lá no verso 28. Mesmo capítulo 8, agora no verso 28. Olha o que diz. Disse o faraó, eu os deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito. E orem por mim também. O que o faraó está dizendo para Moisés? Tá, tudo bem, vocês não querem adorar aqui no Egito? Beleza, então eu deixo vocês ir. Mas vamos fazer um negócio? Vocês não vão muito longe. Fiquem perto. Mantenham a porta aberta. Numa distância que facinho vocês voltam. Essa história te parece familiar? Aquela conversão que a gente gosta de chamar de crente Raimundo. Já ouviu falar do crente Raimundo? Que ele está com um pé na igreja e outro no mundo. A gente fala num tom irônico, mas é uma realidade. E é uma proposta do diabo para nós. Você quer adorar a Deus? Adore a Deus. Mas não vá tão longe do meu domínio. Para que quando você quiser voltar, para que pelo menos de longe você perceba as festas, as celebrações que nós estamos fazendo. E quando você sentir vontade, você pode voltar aqui para o Egito e de novo viver isso que nós temos a oferecer. Essa é uma cultura que também nós vamos tolerando. A gente é crente no domingo, no sábado a gente vai ficando um pouquinho mais crente. Domingo a gente se torna muito crente, dá a paz do Senhor, canta canções. Eu não sei nem imitar as canções, porque eu sou muito ruim, então, mas está aqui erguendo mãos santas e cantando. Mas amanhã o nível começa a cair, eu começo a me aproximar do Egito de novo. E aí eu começo a absorver a cultura do Egito de novo. Eu começo a absorver uma ideia de que ninguém está vendo, eu posso continuar mentindo. Eu posso continuar na prostituição, eu posso continuar na pornografia, eu posso continuar enganando, eu posso continuar adulterando, não dá nada. Roubar, não dá nada, ninguém está vendo. Sábado eu começo a melhorar, domingo eu estou no auge. Mas durante a semana eu vou me aproximando do Egito, vou acomodando no meu coração maldade, vou acomodando no meu coração inveja, rancor, falta de perdão, esqueço a missão, esqueço o chamado de Deus e vou me aproximando do Egito. Eu não queimo as pontes. Há algo muito interessante. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos conta quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso. E a Bíblia conta que ele chega em Éfeso e ele começa a pregar naquela cidade. Pensa numa cidade pagã, mística, envolvida com tudo que é tipo de ocultismo, tinha Deus para tudo que é lado, tinha templo de imagens para tudo que é lado. E aí Paulo começa a pregar lá, naquele lugar. E aí ele, dia após dia, pregando, e o poder de Deus começa a se manifestar. E acontece um momento onde as pessoas começam a levar os lenços e as túnicas do apóstolo Paulo e colocar sobre os enfermos, e os enfermos eram curados, as pessoas eram libertas. O poder de Deus começou a se manifestar de forma muito evidente. As pessoas começaram a se render a Jesus.
E a Bíblia diz que naquele lugar é um lugar de muito misticismo. E em um dado momento, aquelas pessoas que outrora eram envolvidas até a raiz do cabelo com tudo que é tipo de misticismo, eles vão à praça e eles começam a levar os seus livros e jogar os seus livros na praça e começam a queimar aqueles livros. E a Bíblia faz questão de relatar que significava 50 mil denários. Você sabe o que significa um denário? Um denário é um dia de trabalho. 50 mil dias é mais que a sua vida. Foram queimadas em praça, como quem está dizendo, nós não queremos mais voltar para isso, nós queremos queimar essas pontes, eu não quero mais voltar a essa vida, agora eu ergo meus olhos para o alto e eu sigo para a vocação, que é Cristo. Mas a gente quer o melhor de Deus, mas a gente também é o melhor do mundo. A gente quer o melhor de Deus, mas eu não me importo com o que eu ouço, com o que eu vejo. Eu mantenho uma distância segura do Egito, que a hora que as coisas aqui começarem a apertar, eu corro para lá. Essa foi a proposta do faraó. Vão, mas fiquem perto, para que a nossa cultura ainda possa estar próxima. Você já viu como existe um triste dado de cada vez mais o povo de Deus se parece com os ímpios? A história conta que alguns séculos atrás, se você fosse comprar um móvel, a primeira coisa que aquela pessoa que iria comprar, ela perguntava quem fez. E se o fabricante daquele móvel fosse um crente, um cristão, a pessoa levava de olhos fechados. Porque ela sabia que a madeira que foi feita em cima era a mesma que estava por baixo, onde ninguém estava vendo. Agora isso mudou. Muitas empresas não contratam mais cristãos. Os bancos não financiam para os crentes. Alguma coisa mudou. A gente está convertendo, mas está muito próximo do Egito. A cultura está muito próxima. O nosso linguajar. Quantos e quantos irmãos, às vezes nós estamos conversando e sai aquele belo palavrão. E já não há mais o constrangimento. Mas é um traço cultural que a Bíblia chama de pecado. Nós não temos mais critério pelo que vemos, pelo que ouvimos, os lugares que vamos. Porque a gente está muito próximo do Egito. Mas Moisés disse, não queremos também ficar próximo de vocês. Vocês trouxeram 400 anos de opressão, nós não queremos isso, nós vamos adiante. A verdade é que o faraó, ou o adversário, ainda não se deu para o contente. E ele faz a terceira proposta. E eu queria convidar você a abrir comigo lá, Êxodo, 2 capítulos adiante, agora o capítulo 10. No verso 10, diz assim, disse-lhes o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e com as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. Faraó diz, não, vocês estão com má intenção. Então vamos fazer o seguinte, olha o que ele diz, verso 11. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés, Arão foram expulsos da presença do faraó. Então o que ele está dizendo? Olha, se vocês forem com a família de vocês, vocês estão pensando coisa ruim. Então vamos fazer o seguinte, de forma alguma vocês vão. Só os homens podem ir prestar culto. O resto fica. O que o faraó está dizendo e o que o diabo muitas vezes está dizendo para nós? Vocês podem ir, mas a família fica. Quer ser um homem de Deus? Seja. Quer ser um empresário? Seja. Quer ser um homem de sucesso? Seja. Mas a sua família vai ficar comigo. Quer ser uma mulher de Deus? Seja. Quer ser uma mulher empreendedora? Grande? Seja, mas a sua família eu vou ficar com ela.
Avance. Mantenha os olhos naquilo que você quer. Estabeleça sonhos, alvos, corra atrás deles. Mas deixa que eu cuido da sua família. Vai você. E eu cuido do que é seu. É assustador. Porque como pastor, eu atendo muita gente. E o que alguns anos atrás, os problemas eram problemas espirituais, da ordem emocional. Hoje, grande parte das pessoas que se afastam dos propósitos de Deus e do centro da vontade dEle, são pessoas que estão focadas no seu objetivo. Elas não têm problema de visão. Elas têm problema de identidade. Elas sabem onde elas querem chegar. Porém, não importa o que eu vou consumir no caminho. Não importa o que eu vou perder. Famílias estão ficando para que a gente possa ser quem a gente sonhou ser. Foi isso que o faraó disse para aquele homem. Vai, mas a família fica. Eu cuido deles. Você acha que o diabo é o melhor tutor para sua família? É óbvio que não. Às vezes, o seu sonho de ser grande, ele vai contaminar o projeto de Deus, que é a sua casa. Cuidado com isso. Cuidado, porque existem homens e mulheres que estão avançando e estão deixando a família para trás. Existem maridos que estão deixando suas esposas para trás, para serem o que eles acham que devem ser. E pasmem, isso acontece na vida cristã. Homens que se dedicam o tempo todo para ganhar. E eu não estou falando contra você ser alguém de sucesso. Eu estou falando contra uma vida disfuncional, que é a proposta de Satanás aqui. Vai sozinho. Não se permita dar um passo sem que a sua família esteja com você. Não permita que você avance enquanto os teus vão ficando para trás. E nós, como igreja, como família de fé, nós não podemos nos permitir avançar como igreja, enquanto pelo caminho os nossos irmãos em Cristo vão ficando. Porque eu não me importo. Eu venho aqui buscar a minha bênção. Se o irmão não veio, se o irmão está doente, se o irmão se feriu, se o irmão apostatou da fé, não me importa. Eu venho buscar a minha bênção. Eu estou com os olhos no meu alvo. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero ser usado. Não importa quem não está. Vá! Mas deixa que eu cuide da família. É a proposta do diabo. Quantos irmãos que já sentaram aí do seu lado e que agora não estão mais congregando. Eu não fico triste quando as pessoas saem dessa igreja e vão para outra. De verdade, não mesmo. Só se a pessoa vai para uma igreja com uma teologia ruim. Porque existe igreja com teologia ruim. Amém? Cuidado com a teologia. Observe o que se prega do altar. Não vá a lugares que as pessoas falam que você gosta de ouvir. Não escolha como melhor amigo as pessoas que falam só o que você gosta de ouvir. Isso não vai dar bom. E igreja que você vai e as pessoas só falam o que você quer ouvir, também não é o melhor lugar para você estar. Pastor, mas não tem temor de falar isso? Não tem, porque a palavra de Deus nos ensina. Como ferro afia o ferro, assim são os nossos relacionamentos. Tem desgaste. Um tanto de gente vai sair triste comigo hoje. Mas eu estou de boa com o Senhor. Porque eu prego com amor. Eu prego porque eu amo. E a grande questão é que a proposta do faraó é essa. Vão, mas o resto fica. Cuidado com isso. Essa não é a proposta de Deus. Mas a grande questão é que Moisés, um homem posicionado, disse: não, de maneira nenhuma. A gente só vai todo mundo junto. Eu não vou deixar minha família para trás. Negativo. Não vou deixar os meus conterrâneos para trás. Negativo. A gente vai junto. O faraó não se deu por contente, gente. Por incrível que pareça. Ele ainda faz a quarta proposta. Quarta e derradeira proposta você vai encontrar ainda no capítulo 10, mas agora no verso 24. E olha o que ele diz. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse:
Vão, tudo bem. Vocês não querem prestar culto aqui no Egito? Tá jóia. Vocês não querem prestar culto aqui perto do Egito? Tá jóia. Vocês não querem deixar a família? Tá jóia. Mas vamos fazer o seguinte, vocês vão. E aí olha só o que ele diz, vão, prestem o culto do Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois. E as mulheres e as crianças podem ir. O faraó disse, saiam do Egito, prestem o culto, mas deixem o dinheiro de vocês aqui. Deixem os bens de vocês aqui. Deixem os recursos de vocês aqui. Sabe por que o faraó está fazendo isso? Porque Satanás faz isso com a gente. Ele está dizendo, vão, os recursos de vocês ficam, e pensa bem tranquilo, toda vez que você precisar, você vai vir aqui e pega da minha mão. A gente faz isso, gente. A gente quer viver para adorar a Deus e glorificar Ele, mas às vezes nossa vida financeira está nas mãos do nosso adversário. E aí para você prosperar, você tem que contaminar mais alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Para você ir lá e pegar o recurso que você precisa abrir mão talvez de uma virtude. Aí você precisa se corromper mais um pouquinho. Você precisa negar alguma coisinha aqui. Eu contei pela manhã, eu quero contar pela noite um testemunho que aconteceu nessa igreja. E foi algo que marcou minha vida. Havia um homem aqui nessa igreja que veio trabalhar em Rio Grande, nessa região, uns anos atrás. E aí, naquele período que o Polo Naval, quem lembra, né, o Polo Naval deu uma caída, ele perdeu o emprego. E ele tinha uma formação profissional muito jóia, muito legal, mas ele perdeu o emprego. E aí o tempo começou a passar, o recurso começou a ficar escasso, a ponto de quase acabar. E um belo dia, alguém liga para ele e diz, cara, eu tenho uma vaga de serviço para você. Se não me falha a memória, na época era em torno de R$7.000. A gente está falando em que? 2017, 2016, nem lembro mais, aquele período. Um bom salário, você não concorda comigo? Um bom salário. Aí você vai fazer tal função, mas diz, cara, mas essa função eu não sei fazer, essa função eu não faço. Não, mas tranquilo. A gente faz um ajuste na sua carteira. A gente dá o famoso, a gente esquenta a sua carteira. E vai ficar tudo certo. Ele precisando, ele desligou o telefone, mas ele decidiu ouvir o Senhor. Ele liga de volta e diz, cara, eu quero te agradecer, mas eu não vou querer. Mas você está doido? Não, não quero. Se é para eu pegar dessa forma e corromper isso, eu não quero. Eu não lembro exato do tempo, mas questão de dias, semanas, ele recebe uma outra ligação de uma outra empresa, dizendo, olha, nós encontramos o teu currículo, alguém indicou você, e a gente quer contratar você. E aí ele ganhava uma vez mais a metade daquele salário. Ficou em torno de R$11.000 o salário dele. Mas porque ele decidiu não pegar das mãos do adversário, ele decidiu não contaminar, ele decidiu não entregar virtudes para não se manter como um escravo. O projeto do diabo muitas vezes é isso. Você pode viver a sua vida de fé bem jóia, bem tranquilo, mas vida financeira, você vai ter que vir a mim, sempre. E aí a gente vai trabalhar em termos de trocas. Você quer mais grana? Ok, mas me dá mais tempo então. Aí você entrega mais tempo. Tempo esse que você precisava estar dedicando no cuidado dos seus filhos. Tempo esse que talvez você precisava estar dedicando no aprendizado da palavra. Tempo esse que talvez você precisaria estar dedicando em cuidar de você, da sua saúde, das suas emoções, da sua espiritualidade. Mas aí, porque você quer mais, ele diz, não, então você precisa entregar mais. Então, a proposta do faraó é essa, vai lá, cultua, vai todo domingo lá, mas na segunda, não se esqueça que o dinheiro está na minha mão, você precisa vir a mim, se submeter aos meus termos, negociar da forma que eu acho que você deve negociar. Quem já ouviu essa história? É assim que o inimigo da tua alma trabalha. É assim que ele trabalha, fazendo você negociar valores,
fazendo você abrir mão de princípios. Cuidado com isso. Essas estratégias aconteceram no Egito, há alguns milhares de anos atrás, mas são as mesmas que ele continua usando ainda hoje. Eu tenho certeza que você já conhece alguém que caiu em alguma dessas 4 ciladas. Talvez você seja essa pessoa. Mas tem uma boa notícia para você. Eu não quero acabar sem que você saiba essa boa notícia. Há uma forma de você vencer isso. Há uma forma de você enfrentar essas investidas do seu adversário. E não esqueça, o seu adversário, ele trabalha sempre. Alguns anos atrás, também, na minha cidade natal, tinha um senhor. E ele dizia ele lançava a seguinte pérola: eu não tenho problema com o diabo. É ele lá e eu aqui. Cada um com seus problemas. Doce ilusão, né? Doce ilusão. Porque o trabalho do diabo é atrapalhar a minha vida. E às vezes a gente acha que é assim. Não. Eu sigo a minha vida aqui e meu adversário segue para lá. Só que não funciona assim. Não seja tolo. Não viva a sua vida achando que os percalços que você enfrenta são todos eles coincidência. Porque não o são. A Bíblia diz que, olha só o que diz lá em Mateus 13, 24. Jesus contou uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Quando a gente descansa, quando a gente relaxa, quando a gente tira os olhos da vida, o nosso inimigo vem e semeia lá. Não, é uma ação ativa dele na nossa passividade. Então, o chamado para mim e para você nessa noite é que não sejamos passivos ante ao nosso adversário. E eu poderia ler Efésios 6 e a gente falar aqui de todas as armas que a gente pode usar contra o nosso adversário, mas eu quero usar apenas uma estratégia para você. A gente precisa entender que não é o que a gente faz ocasionalmente que surte efeito, mas sim o que a gente faz consistentemente. Você não ouviu? Não é o que a gente faz ocasionalmente que surte efeito, mas é o que a gente faz consistentemente. Se você for um dia do seu mês à academia, nada vai mudar no seu corpo. Só você vai ficar com mais raiva de quem vai todo dia. Se você, para cuidar da sua saúde, escolher comer um dia da semana, comer bem, o resto você chuta o balde, isso não vai trazer para você saúde. Mas se você decidir todos os dias cuidar da sua saúde, cuidar do que você come, ir na academia, cuidar do seu emocional, cultivar bons relacionamentos, isso vai produzir mudança quando você de forma consistente faz essas coisas. Deixa eu contar para você 3 histórias breves, para que a gente possa encerrar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, lá em Atos 19, lembra aquele momento onde os caras queimam os livros e tudo mais? Ele não chegou lá e disse assim: gente, olha, trago boas novas para vocês. Jesus, o Cristo, ele veio e morreu, e aí todo mundo começou a chorar, a se render. Essa é uma ideia que a gente faz meio lúdica assim, mas isso não é real. A Bíblia diz que Paulo, durante 2 anos, de forma consistente, pregava todos os dias a mensagem do Evangelho para aquele povo. Todos os dias, consistentemente pregando Jesus, 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 Jesus. O tempo começou a passar, as pessoas começaram a converter, os enfermos começaram a ser curados, aqueles que viviam na magia negra começaram a ser livres, libertos. A história começou a mudar, mas ele foi consistente durante 2 anos, pregando Jesus, pregando Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele fez milagres extraordinários, dos quais, se todos fossem relatados em livros, a terra não comportaria a quantidade dos livros. Mas a Bíblia diz que Jesus regularmente
orava ao Pai. Sempre orava, sempre orava, sempre orava. Você, inúmeras vezes, você vai pegar os textos bíblicos, Jesus se retira e vai orar. Se retira e vai orar. E para encerrar, eu queria falar de Daniel. Você já ouviu falar de Daniel na cova dos leões? Quem já ouviu falar? Se não da Bíblia, pelo menos da canção da Legião Urbana, tem uma música assim, né? Daniel na cova dos leões. Dário emite um decreto que qualquer um que adorasse outro Deus, que não fosse o próprio imperador, que tinha o status de Deus homem, seria lançado na cova dos leões. Isso chega nos ouvidos de Daniel. Ô Daniel, seguinte, cara, quem não se prostrar para o imperador, vai para a cova dos leões. A Bíblia é muito joia. Olha o que diz o texto, diz assim: quando Daniel soube do decreto, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Consistentemente Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia. Daniel não orou porque estava indo para a cova dos leões. Daniel orava todos os dias. Daniel não orou quando a luta apareceu. Daniel não orou quando a tentação. Daniel orou consistentemente todos os dias. Às vezes, o que a gente faz? Quando a água entra na sala das máquinas, a gente começa a orar. Quando meu filho está enfermo, eu começo a orar. Quando a minha família está afetada, eu começo a orar. Quando a igreja não está, aí eu começo a orar. A gente não causa medo algum no nosso adversário com aquilo que a gente acaba fazendo ocasionalmente. Se oração é algo ocasional na sua vida, você precisa ter muito receio do seu adversário. Se vida devocional é algo ocasional na sua vida, você precisa temer o seu adversário. Porque você vai ter sucesso naquilo que você faz consistentemente. É todo dia. É todo dia. É sempre. É orando. É buscando. É vivendo a comunhão. É ouvindo a palavra de Deus. É me alimentando disso aqui. É lendo. É orando. É jejuando. É muito fácil, irmãos. Tem coisas que são fáceis. Eu dou uma lista para vocês de 10 livros que vocês podem ler de como vencer o adversário. Barbada. Vocês lerem esses 10 livros, é barbada. Essa é a verdade. Agora, se eu disser para vocês, orem diariamente, para que o coração de vocês não caia em tentação, aí reside algo difícil de se fazer sem a graça de Deus. Você está comigo ou já dormiu? Se você não vive uma vida consistente de oração, você tem que temer. Para encerrar, ainda no capítulo 19 de Atos, vocês já ouviram falar nos filhos de Seva? Olha só que interessante. Paulo está lá em Éfeso, nesse mesmo episódio que eu falei para vocês, pregando consistentemente todos os dias. Os caras estão vendo o poder de Deus se manifestando. Os caras pegam um avental de Paulo e levam numa pessoa que está lá, possessa por um espírito maligno, larga o avental, a pessoa é liberta. Os caras começam a olhar aquilo dizendo: a gente quer isso. A gente quer isso. E a Bíblia diz que alguns judeus olharam aquilo e disseram: a gente quer esse negócio. E aí eles saem dali e eles encontram, a Bíblia fala de que encontram um endemoniado, alguém possesso de um espírito maligno. E eles chegam lá, o Jesus a quem Paulo prega, no nome desse Jesus eu te repreendo. É muito legal porque os demônios conversam com aquele cara e dizem: olha, a gente sabe quem é Paulo, a gente sabe quem é Jesus, mas cara, você eu não conheço. E a Bíblia diz que eles tomam uma coça. São 7 homens. É isso? 7 ou 5? Não lembro mais. Quem lembra aí? Quem é bom de Bíblia? 7 ou 5?
7, né? Eles tomam uma coça. Eu vejo um monte de gente respondendo 7, mas assim, numa insegurança bárbara, né? Atos 19, dá uma olhada para nós. E aí eles tomam uma coça e saem nus, envergonhados. Porque ocasionalmente eles viram um negócio legal e disseram, vamos fazer isso. Mas não havia consistência na vida daqueles homens. Não havia temor, não havia devoção, não havia, sabe, compromisso com a palavra e com Deus. A verdade é que a melhor arma para você triunfar sobre essas astutas ciladas do seu adversário é consistência em devoção. Amém? Seja consistente na sua vida de oração. Ore sempre. Quando você tem vontade de orar e quando você não tem vontade de orar. Quando você entende o que está acontecendo e quando você não entende nada do que está acontecendo. Ore. Seja a oração a sua principal ferramenta. Seja a oração o seu principal meio de ação. Eu contei hoje pela manhã um testemunho que eu como pai encheu meu coração. Porque quando a gente está instruindo os filhos, o desejo é que eles, pelo menos o meu desejo é que o meu filho conheça a Deus e ame a Deus em primeiro lugar. Algumas semanas atrás, a minha esposa precisou cortar o cabelo, estava caindo muito, aí ela foi lá no Milton, e aí eu fui pegar meu filho na escola, cheguei com ele em casa, ele perguntou, papai, cadê a mamãe? Aí eu disse, filho, eu acho que ela foi cortar o cabelo. E aí ele perguntou, então ela vai ficar careca hoje, pai? Aí eu disse, eu acho que sim. Aí eu fui fazer algumas coisas, saí do foco ali, fui na lavanderia, fazer alguns negócios. Quando eu volto, eu não acho ele. E eu olho a porta do quarto dele fechada. Um menino de 7 anos, 7 anos e meio, como ele diz. Eu tenho que chamar ele de 7 anos e meio. E aí eu abro a porta do quarto, ele está jogado no chão, orando a Deus e dizendo, Jesus, não deixa que o cabelo da minha mãe caia. 7 anos ele aprendeu que quando ele não tem as respostas, Deus tem. O que é maravilhoso é que naquela noite ela não precisou raspar a cabeça. Ainda durou 3 semanas para depois ela precisar cortar. E ele viveu uma experiência de fé. A grande questão é que às vezes a gente deixa a oração como última opção, quando nada mais dá certo. A gente é cético e a gente vai alimentando o nosso ceticismo, a gente vai alimentando a nossa incredulidade com dúvidas e com podcasts e com vídeos e com conversas tolas e vãs, ao invés de nós provarmos e vermos que Deus é bom em meio à oração. Se você tem dúvidas, ore e veja como Deus intervém na sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida de oração escassa, fria, morna, sem graça. Eu desafio você, separe um lugar na sua vida, no seu dia, e busque a Deus com fervor, até que Ele se manifeste, e Ele se manifestará. Porque Ele não falha. Mas não deixe que o seu ceticismo, que a sua incredulidade, que a sua frieza, roube o melhor que Deus tem para você. Eu quero convidar você a se colocar de pé.